Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Esse vídeo é uma continuação do primeiro vídeo sobre colônias espirituais, tudo o que você queria saber. Fique aqui com a gente e acompanhe esse estudo super interessante. Vamos lá! Jesus de Nazaré, nascido numa cidadezinha da Judéia e executado aos 33 anos de idade. Durante o reinado de Tibério, pregou com eloquência em defesa dos pobres e oprimidos, denunciou a impostura e a cobiça e proclamou a imortalidade da alma e a reencarnação. Com ele teve início a era cristã. Sua missão durou pouco tempo, cerca de 3 anos. Entretanto, a força de seus ensinamentos teve tal repercussão que abalou o Império Romano. Jesus, o Cristo, médium de Deus, revelou que o universo compreende as instâncias de socorro onde as almas que ainda têm a expiar adquirem novas forças e repousam das fadigas de cada encarnação. E ele nos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar o lugar. Logo após a morte de Jesus, seus discípulos desanimaram, julgando que estivesse tudo acabado. Esses sentimentos, porém, não tardaram a renascer, recobraram a coragem e saíram a pregar a palavra do Mestre, que posteriormente foi escrita nos diversos evangelhos, dos quais apenas 4 foram insertos no Novo Testamento, após sofrerem profundas alterações. Em conclusão, os ensinamentos básicos se resumiram nos seguintes: a fraternidade dos homens sob um Deus Pai. Seu preceito áureo: assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós a eles. O perdão e o amor dos inimigos. A condenação da hipocrisia e da cobiça. A oposição ao cerimonialismo como essência da religião. A imortalidade da alma. A existência de uma vida futura. E a reencarnação. Desde que Jesus deu por encerrada a sua missão na Terra até nossos dias, em diversas épocas, em diversos locais e através de diversos médiuns, numerosas mensagens dos Espíritos são transmitidas com informações contínuas e progressivas sobre a vida espiritual, ratificando e ampliando o que Jesus dissera a seus discípulos. Dante Alighieri, italiano, reencarnado em 1265 e desencarnado em 1321. Afirmou que visitara os mundos invisíveis e registrou suas experiências em um poema épico intitulado Divina Comédia. Na verdade, ele fantasiou um pouco as suas revelações, mas também há muita coerência em determinados aspectos. Dos seus desdobramentos ao mundo espiritual e dos fatos que afirma ter presenciado, Dante Alighieri escreveu o mundo invisível, de acordo com as ideias teologais da Idade Média, certamente influenciado pelos preconceitos da época e temeroso das pressões que sofreria por contrariar os dogmas católicos. Dessa forma, dividiu o além-túmulo em paraíso, purgatório e inferno, querendo significar as faixas vibratórias mais ou menos densas em que se encontram as colônias espirituais. Leon Denis, no seu livro No Invisível, afirma que Dante Alighieri foi um médium incomparável e a Divina Comédia, sua famosa obra, uma peregrinação através dos mundos invisíveis. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Foi a 3 de outubro de 1804 que nasceu, numa antiga família de Lyon, na França, Denisard Hippolyte Léon Rivaio. Discípulo de Pestalozzi desde criança, veio mais tarde a seguir as pegadas do mestre. Publicou numerosos livros didáticos, apresentou planos, métodos e projetos referentes à reforma do ensino francês. Dedicou-se ao magnetismo por vários anos, até conhecer os fenômenos das mesas girantes, que o levaram a realizar a sua missão de codificador da doutrina espírita. Allan Kardec desencarnou a 31 de março de 1869. Em 18 de abril de 1857, lançou o Livro dos Espíritos,
cujo capítulo 6 do livro 2, perguntas 223 a 236, é dedicado ao esclarecimento do que são espíritos errantes, erraticidade e mundos transitórios. Colaboraram nessas informações os espíritos Moza, Chopin e o chamado em vida Santo Agostinho, as quais são, em síntese: no intervalo das encarnações, a alma se torna um espírito errante. Só não se tornam errantes os espíritos puros, por se encontrarem num estado definitivo. Há espíritos errantes dos mais variados graus. Enquanto errantes, os espíritos progridem, observam os lugares que percorrem, instruem-se, analisam os erros e acertos do passado e se preparam para novas experiências na existência corpórea. A situação do espírito errante no além será determinada por sua vida no aquém, e ele pertencerá a um mundo do mesmo grau de sua elevação, embora lhe sejam permitidas visitas a mundos superiores, como modo de aprendizagem. É nas colônias espirituais, espécies de acampamento, que o espírito errante habita nos intervalos das encarnações, a fim de repousar e aprender. Obras complementares do Espiritismo. É valiosíssima a contribuição de sábios e cientistas que se interessaram pelo Espiritismo e começaram a pesquisar o assunto. Através da observação direta ou coleta de informações de diversos médiuns e pesquisadores, publicaram trabalhos em que espíritos transmitem conceitos e princípios sobre a vida espiritual, quase com as mesmas palavras, embora por diferentes intermediários. Antes de Allan Kardec publicar O Céu e o Inferno, obra em que se insere alguns episódios vivenciados por espíritos errantes, mensagens do mesmo teor já se encontravam em circulação pela Europa e Estados Unidos. Diversos aspectos sobre a vida no mundo espiritual são descritos pelo espírito André Luiz, que por esse motivo ficou conhecido no movimento espírita brasileiro como repórter do espaço. Através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele nos legou uma série de publicações que teve início com a obra Nosso Lar, e é o trabalho mais abrangente e minucioso de informações sobre o funcionamento das colônias espirituais. André Luiz relata sua trajetória no mundo espiritual a partir da desencarnação, em etapas graduais de aprendizagem, baseado nas próprias experiências e no que afirma ter observado da vida nos mundos transitórios. Nosso Lar é apenas um exemplo das incontáveis cidades espirituais que os espíritos têm citado em suas mensagens. Apesar de algumas contradições que porventura apresentem, geralmente as mesmas ideias e informações se repetem nas comunicações, obedecendo uma relativa concordância. As pequenas ou grandes diferenças ficam por conta do nível evolutivo e da vivência de cada espírito comunicante ou da interferência do médium. Consta que a formação das colônias espirituais data de diferentes épocas. O espírito André Luiz, ao decorrer de suas obras ditadas ao médium Francisco Cândido Xavier, refere-se a várias estações de repouso do mundo espiritual. Nosso Lar, por exemplo, foi fundado no século XVI por portugueses distintos, desencarnados no Brasil. Ainda no mesmo Nosso Lar, há referências à colônia socorrista Moradia, como uma das mais antigas, ligadas às zonas bem inferiores, para atendimento à população do umbral, assim denominada a região espiritual habitada por espíritos trevosos. Outro exemplo é a colônia Campo da Paz, a que o espírito André Luiz se reporta no livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Segundo ele, esta é uma colônia bem próxima da Terra. Alguns benfeitores, reconhecidos a Jesus, resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Em Obreiros da Vida Eterna, também do espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier, é citada a instituição de assistência aos desencarnados, Casa Transitória de Fabiano.
Em uma de suas viagens de estudo, ele recebeu do instrutor espiritual Jerônimo a informação de que esta colônia fora fundada pelo espírito Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. A colônia Redenção, descrita por Otília Gonçalves no livro Além da Morte, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Conforme declara a autora espiritual, foi criada no tempo da escravatura, provavelmente no século XVIII, objetivando socorrer escravos desencarnados sob o peso de sofrimentos ou sequiosos de vingança. O reverendo George Valley Owen, vigário de Oxford, na Inglaterra, viveu entre 1869 a 1931. Após experiências psíquicas, recebeu de espíritos informações sobre a vida além túmulo. Assessorado por sua mãe desencarnada e um grupo de espíritos, registra em sua obra A Vida Além do Véu, a existência da colônia da música, em que esta arte é cultivada em todos os aspectos. Enfim, não há como definir com exatidão quando se formaram as primeiras colônias espirituais, desde que a época da origem do homem no planeta Terra não foi ainda determinada pela ciência. As diversas colônias existentes, por se encontrarem bem próximas da Terra, sofrem as mesmas influências do planeta. E não poderia ser de outra forma, uma vez que foram criadas para atendimento a faixas ainda não muito elevadas da espiritualidade. Há, entretanto, as colônias dos planos superiores, a que só têm acesso espíritos que atingiram as esferas menos densas. No seu oposto, estão as constituídas por falanges de espíritos que se dedicam ao mal e se encontram ainda nos planos pavorosos do mundo invisível. O espírito Otília Gonçalves, em Além da Morte, a ele se refere como bandos perigosos, sob a direção de mentes cruéis, dificultando a obra de evangelização do mundo. Essas hostes do mal, muitas vezes sob o comando de chefes bárbaros, investem furiosas contra abnegados missionários que lhe tiram das mãos espíritos infelizes por eles arregimentados. No romance mediúnico Apenas uma Sombra de Mulher, de Fernando Duó, uma entidade descreve a colônia Gordemônio, situada nas adjacências da Terra, como uma vasta região habitada por espíritos transviados e malfazejos, solertes na prática do vampirismo, os quais, após a desencarnação, surpreenderam-se impotentes para galgar planos menos tenebrosos e horríveis, em vista do seu atraso moral. A colônia dispõe de líderes que superintendem todas as frentes de atividade de Gordemônio. Os líderes contam com assessores, que a seu turno dirigem núcleos mais ou menos numerosos. Portanto, assim como temos colônias habitadas por espíritos benfeitores, somos informados da existência de domínios sombrios, povoados de malfeitores, que só pensam em si mesmos ou se comprazem em praticar o mal. Não é o inferno propalado pelas religiões, pois não há calor nem fogo eternos. Uma região criada por Deus, com características apropriadas aos pecadores da terra e aos demônios. Os espíritos que aí habitam poderão em dias, anos ou séculos libertar-se, por esforço próprio, desse plano deprimente, criado por suas próprias mentes. Vem a seguir o que se pode chamar de escória do mundo espírita, constituído de todos os espíritos impuros, cuja preocupação única é o mal. Sofrem e desejariam que todos sofressem como eles. A inveja lhes torna odiosa toda a superioridade. O ódio é a sua essência. Não podendo culpar disso os espíritos, investem contra os homens, atacando aos que lhe parecem mais fracos. Excitar as paixões ruins, insuflar a discórdia, separar os amigos, provocar rixas, fazer que os ambiciosos pavoneiem o seu orgulho para o prazer de abatê-los em seguida, espalhar o erro e a mentira, desviar do bem, tais são os seus pensamentos dominantes. Os espíritos que povoam as regiões inferiores não podem ascender a planos das altas esferas. Entretanto, os espíritos superiores baixam a planos inferiores,
para incentivar os espíritos atrasados a lutar pela sua renovação. Os espíritos desencarnados, oriundos de países estrangeiros, também se refere a estações de repouso no mundo espiritual, as quais denominam de colônias e cidades espirituais, e dão descrições semelhantes às contidas em obras mediúnicas brasileiras. Diversos desencarnados nos têm narrado, em mensagens avulsas, as suas experiências pela faculdade mediúnica de Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e José Medrado, para esclarecimento e consolo dos que lhes são caros. Falam sobre o momento da morte, esclarecem dúvidas, dão notícias de parentes falecidos, descrevem o ambiente em que se encontram e informam sua situação no momento em que se comunicam. Em A Vida Além do Véu, por exemplo, o espírito comunicante, entre outros com nomes esquisitos, afirma ao reverendo George Vale Owen que o mundo espiritual é a terra aperfeiçoada, exatamente como dissera Allan Kardec. Do lado de lá, como no lado de cá, existem montes, rios, belas florestas e muitas casas, tudo preparado por aqueles que o precederam. Refere-se, em diversas ocasiões, aos diversos planos da existência, desde os que se encontram próximos da crosta terrestre como umbral, até as altas esferas, onde habitam os espíritos mais evoluídos. O ponto discordante entre o conteúdo das mensagens que os médiuns ingleses receberam e as recebidas no Brasil é não considerar a reencarnação como um fator imprescindível para o evolver do espírito. Em suma, como se pode apreender dos ensinamentos e descrições que nos chegam do outro mundo, não resta a menor dúvida de que o mundo espiritual pouco difere do nosso mundo material. Entretanto, no que diz respeito ao volume de obras psicografadas sobre o tema colônias espirituais, encontra-se na dianteira o médium Francisco Cândido Xavier. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.